Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora aí, não importa nem o dia e nem a hora. Muito obrigado porque você está me permitindo entrar na sua casa mais uma vez através das suas redes sociais. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro e hoje eu quero fazer um vídeo muito especial. É para falar sobre o meu novo livro. Cuide bem da sua carreira profissional. Quero trazer esse livro para você. E eu quero, antes de eu começar o vídeo, eu quero pedir a você para que se inscreva aqui nesse canal, se inscreva nessa plataforma. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Me ajuda a fazer esse vídeo ter engajamento nessa plataforma, porque assim você vai fazer com que cada vez mais pessoas possam ver esse vídeo. Eu quero que todos tenham acesso às informações desse livro. E eu quero transformar, quero que cada um de vocês que me segue nessa plataforma seja meu leitor. O link de vendas está aí no comentário, assim como eu tenho colocado nos vídeos anteriores. Você pode adquiri-lo no portal Wiclap, o link de vendas está aí, a versão impressa, olha como é que ficou. Ó. Tem aqui a orelha, a primeira orelha com algumas informações. Segunda orelha com outras informações. Ficou bem legal o trabalho, tá? É um livro que tem 126 páginas, é um livro que você pode fazer uma leitura muito bacana. O tamanho de letra está um tamanho legal, e aí você pode lê-lo e você pode adquirir aqui todas as informações que você com certeza vai colocar em prática para melhorar a sua empregabilidade. Agora eu quero falar para você sobre cada capítulo que eu tenho aqui no livro. O capítulo 1, ele vai falar sobre o conceito de gestão de carreira. E o que é gestão de carreira? Como o nome diz, é você tomar conta da sua carreira, gerenciar a sua carreira. E como você gerencia a sua carreira? Melhorando a sua empregabilidade. E como você melhora a sua empregabilidade? É justamente o que eu vou falar em cada capítulo do livro. Porque, inclusive, tem um capítulo aqui que eu quero que você preste muita atenção. É claro que eu quero que você leia todos. São 13 capítulos mais a conclusão. Quero que você leia todos com muita atenção. Mas eu tenho um capítulo no qual eu falo sobre desemprego estrutural, que é uma coisa que vai explicar por que o Brasil tem tanta gente desempregada. Embora hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, que é a data do dia 22 de junho de 2024, perdão, 23 de junho de 2024, na data de hoje, nós temos menos desempregados do que tínhamos na mesma data há um ano atrás. Assim como em 23 de junho de 2023, tínhamos menos desempregados do que no ano anterior, 23 de junho de 2022. Não estou aqui colocando o presidente é esse, ou é aquele outro. Existem medidas que os governos têm que tomar para melhorar a empregabilidade da população. Uma delas é a mais básica de todos, melhorar a educação no Brasil. Isso aí é básico que os governantes têm que fazer. Já deveriam ter feito há muito tempo. Trazer uma educação pública, de qualidade, para que todos possam ter acesso. Não somente as camadas mais privilegiadas da população, mas para que todos tenham acesso. Agora, existem coisas que você, trabalhador, é que tem que fazer. Inclusive você mesmo melhorar a sua empregabilidade, melhorar as suas condições para você se manter num emprego, melhorar, crescer dentro da empresa, ou mudar de empresa para melhor, ou abrir o próprio negócio. Então, o capítulo 1, quando eu trato do conceito de gestão de carreira, eu faço um apanhado dessas coisas todas que eu falei para você. E essas coisas são muito importantes. Agora eu quero falar para você uma palhinha sobre o capítulo 2. O capítulo 2 do livro, ele é
sobre currículo. O título é Currículo, a carta de apresentação de um profissional e a porta de entrada para o sucesso. Deixa eu falar uma coisa para você. Por incrível que pareça, tem gente que demora para voltar ao mercado de trabalho ou que demora para entrar, pessoas que estão procurando primeiro emprego, porque cometem erros básicos na hora de fazer o currículo. E nesse capítulo eu quero que você estude bastante, porque ali eu trago informações bastante interessantes, bastante preciosas. E aí você está se perguntando, quem é você para falar sobre gestão de carreira? Vamos lá. Quais foram as bases que eu usei para escrever esse livro? Bem, minha formação acadêmica, eu estou terminando a faculdade de administração. Tenho uma graduação de administração. Falta entregar um TCC. Eu tenho a experiência profissional. Em alguns lugares por onde eu passei, eu tive oportunidade de trabalhar um pouco com nessa área, fazendo triagem de currículos e entrevistas para admissão. Eu trago a minha experiência pessoal como profissional. Muitas das coisas que eu compartilho no livro são experiências que eu vivi, coisas que eu presenciei ao longo da minha trajetória profissional, que veio de 1985 até 2019. E eu trago também experiências que eu peguei de outras pessoas, testemunhos e depoimentos que eu vi com relação a outras pessoas. Já falei sobre isso, inclusive, em vídeos anteriores. Como, por exemplo, principalmente quando eu trato do final da carreira profissional, da aposentadoria, quando eu trato de empregos, de profissões que têm prazo de validade ou que são instáveis. Eu vou falar tudo isso aqui durante esse vídeo. Então, o capítulo 2 é sobre o currículo, que nada mais é, como eu disse, do que a porta de entrada para você entrar na empresa, para você, seja você começando a trabalhar, primeiro emprego, seja você profissional que está desempregado, retornando. Presta muita atenção na hora de você fazer o seu currículo, porque tem muita gente que está errando aí. Tem erros que as pessoas estão cometendo nessa etapa e não estão nem sendo chamados. E aqui eu te dou uma dica. Se você está distribuindo currículo à vontade aí e não estão chamando você, você pode investigar que a causa provável é o currículo. Ali naquela etapa, que é a primeira, o seu currículo já está sendo descartado. O capítulo 3, eu vou falar dele. O tema é redes sociais. A sua forma de gerenciá-las pode ser a diferença a seu favor ou contra você. Recentemente eu fiz um vídeo falando especificamente sobre essa questão das redes sociais. Eu apresento essa etapa como a segunda etapa de triagem, tá? Na hora da empresa escolher os candidatos. Por quê que eu coloquei como a segunda etapa? Porque é mais lógica. Eu vou colocar aqui a minha posição como recrutador. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Sou diretor de RH de um banco que quer expandir suas atividades aqui no estado. E eu vou abrir uma quantidade X de agências, e nessa quantidade X de agências que eu vou abrir, eu vou ter que abrir um prédio administrativo com alguns departamentos e tal, vou ter que ter uma quantidade X de funcionários. Então vamos estipular aqui 200 funcionários que eu vou contratar. Obviamente que eu não vou receber 200 currículos. Vamos estipular aqui que eu recebo aí em torno de 10 mil currículos. Primeira etapa da triagem currículo. Olhei ali, verifiquei erros. Eu já tenho do meu lado aqui, na minha mesa, o sexto arquivo, que a gente costuma chamar de sexto arquivo.
Em alguns lugares é chamado de arquivo redondo. Caso você não esteja entendendo o significado das palavras, da expressão sexto arquivo ou da expressão arquivo redondo, vou traduzir para você. É a lata do lixo. Então, de 10 mil currículos que eu tenho aqui, na primeira triagem ali, identifiquei lá, vamos lá, 1000 currículos, ou não se enquadram na vaga, ou estão cheios dos erros que eu falei. Tá? Por isso que eu te convido a comprar o livro. Aí você vai ver tudo que é erro que a pessoa está cometendo. Então, eu já joguei 1000 currículos fora. Me sobraram 9 mil. Eu não vou levar 9 mil pessoas para selecionar 200. Então, aqui, nas redes sociais, eu já vou verificar tudo que eu preciso para eliminar. E o que eu vou verificar nas redes sociais para eliminar? Compre o livro que você vai conhecer. Tem muita coisa que você muitas vezes faz nas redes sociais, não tem nem ideia que isso está queimando o teu filme. Você não tem nem ideia que certos procedimentos que você adota nas redes sociais queimam grandemente o seu filme. Então eu te convido a adquirir o livro e ler com toda atenção o capítulo. No vídeo eu falei só um pouquinho, tá? No vídeo que eu fiz sobre o assunto, eu tratei por alto. Tem muita coisa que você precisa conhecer. Aí eu passo para o capítulo 4. Capítulo 4. Dinâmica de grupo. Se você simplesmente for você mesmo, seu sucesso pode chegar mais cedo do que você imagina. Como assim ser eu mesmo? Dinâmica de grupo é uma das etapas do processo seletivo que demanda muito medo nos candidatos, mas ao mesmo tempo é uma etapa que bota medo porque muita gente desconhece totalmente como proceder numa dinâmica de grupo. E como proceder numa dinâmica de grupo? O que é que os psicólogos e recrutadores em geral querem ver numa dinâmica de grupo? Eles querem simplesmente que você seja você mesmo. As atividades que eles colocam ali para você fazer, geralmente são atividades lúdicas, são diversas. Eu não tenho nem como especificar todas. No livro eu falo de algumas coisas, tá, que acontecem na dinâmica de grupo. Mas o segredo principal é: seja você mesmo. Se você for você mesmo, você está com meio caminho andado para se dar bem. Nessa etapa, como eu falei, se eu joguei no sexto arquivo 1000 currículos, foram 9 mil para a etapa das redes sociais. Ali eu já joguei mais 1000 currículos fora. Já descartei mais 1000. Então, aqui na dinâmica de grupo você já não tem 10 mil concorrentes, tem 8 mil. Então você vê que 20% já rodaram só nas duas primeiras etapas. E na dinâmica de grupo muita gente erra nesse detalhe, que é mentir, que é representar um personagem. E o psicólogo, geralmente é um psicólogo que faz essa etapa, quando ele não comanda, não coordena essa etapa, ele está ali presente, vendo, ele deixa o recrutador fazer. O recrutador pode ser um administrador, pode ser um profissional de outra área, mas o psicólogo está ali vendo, está acompanhando, ele está anotando, e ele está pegando esses detalhes. Ele está vendo quem está falando a verdade, quem está falando mentira, como é que a pessoa interage, como é que a pessoa se comporta. É uma etapa que não é para meter medo, basta você ser você mesmo. Aqui você já tem meio caminho andado. Vamos para o capítulo 5. O capítulo 5 do livro, eu vou falar sobre entrevista. Ser autêntico e estar preparado pode ser a sua admissão na empresa. Como assim estar preparado? Como assim ser você mesmo? De novo, ser você mesmo na entrevista também.
Tem muita gente que vacila, que erra porque quer mentir, quer fazer o louco, quer fazer o bonzão, quer fazer o excelente profissional, quer representar uma imagem daquilo que não é. Muita gente erra nessa etapa. E muita gente se esquece de se preparar para a entrevista. E como você se prepara para a entrevista? No capítulo eu dou bastante informações. Tem bastante informações ali para você pegar, tá? Tem bastante informações para você ficar ligado, para você ficar bastante consciente do que você precisa fazer nessa etapa da entrevista de emprego. Não há mistério. Começa por ser você mesmo. E uma coisinha que eu posso falar aqui para você se preparar para a entrevista. Você geralmente vai para a entrevista já sabendo qual é a empresa. Entra no site da empresa, pesquisa sobre a empresa, missões, a missão da empresa, o valor, os valores. Você pode pesquisar também os números da empresa, como ela está no mercado que ela atua, quem são os seus concorrentes. São várias informações que no site da empresa você pega e você se prepara para a entrevista. É uma etapa muito importante, mas a principal preparação é ser você mesmo. Como dizem os americanos, be yourself. Seja você mesmo. Fundamental para que você consiga a colocação novamente no mercado de trabalho, para que você consiga entrar. Vamos lá, capítulo 6, eu falo de apresentação pessoal. Sua imagem pode ser o seu passaporte para o sucesso. Como assim? Eu já fiz vídeos tratando de vestimentas. E pelo amor de Deus, eu já deixei bem claro lá nos vídeos que eu falei, nas minhas pregações, sobre vestimentas. Quando eu falo sobre roupa, eu estou falando sobre postura. Não estou aqui pregando religião, não estou aqui pregando pauta de costumes, doutrina de homens, com relação à igreja. Então, uma mulher de postura, um homem de postura sabe se vestir. Tá? A apresentação pessoal tem muito a ver com isso. Primeira coisa, se a empresa estipulou uma regra para você, o tipo de traje que você deve se apresentar, você siga exatamente o que a empresa mandou você fazer na hora da participação no processo seletivo. Isso aqui, essa etapa aqui, eu vou falar não somente com relação a seleção, tá? Você está ali concorrendo a uma vaga para entrar para a empresa, mas durante a sua permanência ali. E quando eu entrar no capítulo da etiqueta corporativa, que eu vou falar daqui a pouco, você vai entender melhor o que eu quero dizer. A apresentação pessoal faz muita diferença. Não somente para você trabalhar, mas ao longo da sua trajetória. Você pode ter certeza que quando você se apresenta bem arrumado, você é muito melhor tratado. Por experiência pessoal, já compartilhei num vídeo anterior, vou repetir. Eu já fui ver processo meu na justiça, cheguei com roupa comum, calça jeans, uma camisa polo como essa, eu fui tratado de um jeito. Fiquei na fila lá, esperando minha vez, coisa e tal. Um dia que eu estava com uma agenda para eu pregar numa igreja, então eu fui para o meu trabalho arrumado, que eu ia de lá direto pregar. Só que eu saí de casa cedo para primeiro ir lá no fórum ver o que eu tinha que ver com relação ao meu processo. De lá eu fui trabalhar, do trabalho fui atender a agenda que eu tinha para pregar. Então fui arrumado, calça social, camisa social, uma gravata. A igreja não me disse como é que eu tinha que ir, porque tem igreja também que exige que você vá de paletó, vá de gravata. Como não exigiu, para não ter nenhum problema, eu fui pelo menos com a calça social, a camisa social e a gravata, que se eu tivesse qualquer problema, o máximo problema que eu teria era a ausência do paletó. Alguém ali me emprestaria um paletó, eu pregaria e pronto. De resto já estava tudo resolvido. Pior quando você vai com roupa comum para pregar e a igreja não aceita. Assim é na entrevista, na apresentação pessoal. Se a empresa não estipulou, vá o mais formal possível, vá o mais
clássico possível. Você tem menos chance de errar. É só uma coisinha que eu falo. No livro eu falo de muito mais coisas sobre essa etapa. A apresentação pessoal. Faz muita diferença, hein? Vamos para o capítulo 7. Marketing pessoal. A estratégia perfeita para divulgar sua carreira. Eu vou dar exemplos práticos de bom marketing pessoal e marketing pessoal ruim. Vamos pegar aqui. Vamos pegar um jogador de futebol. Olha um exemplo de marketing pessoal ruim que eu vou dar para você. O Neymar. Pode ser um bom jogador. Mas há quantos anos não se fala do desempenho do Neymar dentro de campo como jogador? Um golaço que ele fez ou a contribuição que ele deu para o time que ele joga alcançar uma vitória ou um título? Uma falta bem batida, um pênalti bem batido? Não, você só ouve falar do Neymar fora de campo, das bobagens que ele fala, das bobagens que ele faz. Esse é um exemplo péssimo de marketing pessoal. Tanto é que já refletiu na carreira dele, embora isso não faça cosquinha no bolso dele atualmente. Mas na Europa ninguém quis contratá-lo. O PSG ficou anos para se livrar dele, todo mundo sabe disso. Embora uma parte da imprensa seja baba-ovo dele, todo mundo sabe que o PSG estava há um tempão querendo se livrar dele. E na Europa ninguém quis. Aí ele foi jogar na Arábia Saudita. Como se ele fosse um jogador em fim de carreira, que ele ainda não é. Ele não tem idade para ser um jogador em fim de carreira. Embora o comportamento dele, as constantes lesões e a total falta de compromisso dele com o futebol em si, em cuidar do corpo, não tenham nada a ver com a vida pessoal dele. O que ele faz na vida pessoal dele, problema dele. Só que o marketing pessoal ruim é esse exemplo aí que eu estou dando para você. Agora eu vou pegar o exemplo oposto dentro do futebol. Um jogador da geração do Neymar, que inclusive já disputou anos e anos com ele, aquela história de melhor do mundo. Cristiano Ronaldo. O cara tem um excelente marketing pessoal, porque além dele se cuidar fisicamente, tanto que ele é apelidado de robozão, porque é um cara que tem uma academia dentro da casa dele, faz exercício. Tu não vê o cara envolvido em balada, em noitada, em nada de polêmico. Pelo contrário, tu vê o cara fazendo ação social, tu vê o cara pagando tratamento para pessoa doente, tu vê o cara divulgando questões de cuidado com o corpo, saúde, tu vê que o cara está jogando ainda em alto nível. Ele está jogando na Arábia Saudita também por opção. Ele podia ter continuado por lá, por onde ele estava. E eu acredito que se a seleção de Portugal passar para a Copa de 2026, ele aos 40 ainda vai entrar em campo para jogar. Porque é um cara que se cuida. Você vê que quando você associa o Cristiano Ronaldo, você lembra de coisas boas que ele patrocina. O fato dele ser um cara que não bebe é uma excelente propaganda para que as pessoas aprendam a cuidar da saúde e evitar o uso de bebida alcoólica, por exemplo. Então, é um cara que faz um bom marketing pessoal. Isso é fundamental. Tem muita gente que é boa profissionalmente, mas não está sendo contratada porque tem uma imagem ruim. Então as pessoas já olham e não, esse aqui não. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Os recrutadores de RH se comunicam, tá? Não se enganem, não. Quando eles veem o currículo e querem contratar alguém, ele já vai logo. Pô, esse cara trabalhou em tal lugar, eu conheço alguém lá. Eles entram em contato entre si. Não se iludam. Não se enganem. Tá? Então aqui no livro eu tenho bastante informações sobre essa parte do marketing pessoal. Vamos falar sobre o capítulo 8. O que é que eu tenho para falar para você sobre o capítulo 8? Etiqueta corporativa. Ela pode determinar sua ascensão profissional ou pode enterrar sua carreira. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas,
Etiqueta corporativa nada mais é do que a forma como você se comporta na empresa que você trabalha, tá? Tem muito assunto legal que eu trato aqui nesse capítulo, etiqueta corporativa. Eu quero que você leia com todo carinho, porque tem muita gente que vacila pra caramba nessa parte. O que é que você fala e o que é que você não fala no seu ambiente de trabalho? Lembra que ainda há pouco eu falei de apresentação pessoal, sobre roupa, na hora de você concorrer a um processo seletivo? Aqui na etiqueta corporativa, a questão das roupas faz muita diferença. Pode ter certeza que você, como profissional, é observado, a forma como você se veste, o seu estilo, a sua postura. Não somente ali na roupa, mas a linguagem, a atitude, como você trata os colegas de trabalho ali que são do mesmo patamar que você, como você trata os seus superiores, como você trata aqueles que hierarquicamente são inferiores, como você trata os demais colaboradores, prestadores de serviço, sabe? Eu vejo gente trabalhando na empresa que trata mal os prestadores de serviço. Quem são os prestadores de serviço? São aquelas pessoas que não são funcionários da empresa, mas que trabalham lá prestando serviços para ela. São profissionais que trabalham na área de limpeza, de manutenção, de vigilância, de segurança, enfim. Aí geralmente esses profissionais trabalham em empresas que pagam mal, não dão benefício quase nenhum e ainda ficam se sujeitando a ser maltratados por alguns sem noção que não sabem se comportar no ambiente de trabalho. Tem muito isso aí. Tem muito vídeo aí falando, por exemplo, sobre como certos atores e atrizes se comportam. Tratam mal os fãs, tratam mal os colegas de trabalho, os profissionais que trabalham ali com eles. Tá cheio de vídeo aí falando sobre isso. Etiqueta corporativa é muito importante. E ela pode enterrar a carreira. Tem muito profissional bom aí que não consegue voltar para o mercado de trabalho porque está queimado. O pessoal já sabe que contratar essa pessoa é furada. É receita para ter problema, é tumultuador, é criador de confusão, não sabe conviver, é difícil, tá? Então quero que você adquira esse livro aí que você vai pegar muitas informações. Vamos falar do capítulo 9. Capítulo 9 é Administração do Tempo. Ferramenta fundamental para o profissional que deseja manter sua empregabilidade. E o que é administração do tempo? É tão importante que a própria Bíblia fala sobre isso. Nós temos aí um texto bíblico que nos fala sobre administrar corretamente o tempo, porque os dias são maus. Sim, você precisa ter uma agenda. Você não pode trabalhar a modo esculhambação. Tem que chegar a determinar, vou chegar aqui, eu vou ler meus e-mails primeiro, vou ver mudança em normativo, vou ver isso, vou ver aquilo. Organizar a sua agenda. Você tem que ter a sua administração do tempo bem correta, para você não fazer hora extra. Primeiro que fazer hora extra não é mérito do funcionário. O nome já diz, é hora extra. E hora extra, em primeiro lugar, quem requisita é a empresa. A empresa que de repente chega para você, poxa, eu preciso que hoje você faça meia hora extra ou uma hora extra. O limite diário é 2 horas. A lei só permite 2 diárias, tá? Só que tem gente que fica enrolando, voando para fazer hora extra. Só que tem empresas que já estão há muito tempo visualizando isso aí e já estão observando isso, tá? Pode ter certeza. Gestores que têm um mínimo de qualificação profissional para serem gestores, eles sabem verificar isso aí. Quem é que está enrolando e quem é que está realmente assoberbado de trabalho e que está fazendo hora extra porque está com muito trabalho mesmo, tá? Então isso pode ser a diferença entre você ser um profissional bem sucedido ou não. Então quero que você lê esse capítulo também. Então falamos do capítulo 9. Vamos passar para o capítulo 10. Desemprego estrutural versus planejamento de carreira. Fracasso versus sucesso.
Esse é o título do capítulo 10. E quando eu falo de desemprego estrutural, é onde eu entro na questão da escolaridade. É onde eu entro na questão das mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho. E aqui no livro eu trato desse assunto com muito carinho e eu falo desse assunto com muitos detalhes. Eu quero que você leia para que você consiga ser um profissional qualificado e não seja pego na hora que acontece aí qualquer problema na economia do país. Que deixa eu te falar aqui, com relação à economia do país, como eu já disse e vou repetir, independentemente de ser esse ou aquele o presidente, não quero saber aqui desse tipo de discussão. A questão é, quando há uma crise na economia como um todo, como nós tivemos, 2008 nós tivemos uma crise poderosa, começou nos Estados Unidos e atingiu o mundo todo. Os primeiros que perdem emprego são os menos qualificados, são os que têm menos estudo, são os que executam funções assim muito primárias, que qualquer um pode fazer, ou até uma máquina pode fazer. Eu vou te dar exemplo, nos Estados Unidos há muito tempo que eles não têm frentista, aqui no Brasil tem. Mas existem várias leis no Congresso que estão doidos para derrubar uma determinada lei que existe lá, que proíbe os postos de demitir os frentistas. Mas lá dentro do Congresso tem deputados e senadores batalhando arduamente para derrubar essa lei, para que eles possam ajudar os donos de postos de gasolina. Com certeza muitos que estão lá são donos de postos de gasolina, para poderem demitir os frentistas e acabar com essa profissão no Brasil. Nos Estados Unidos já não tem. Assim como no Brasil já não temos mais cobrador de ônibus, que é uma tarefa que a máquina faz, já não temos mais ascensorista, o próprio elevador já é programado para fazer, já não temos mais digitador, porque qualquer pessoa ali na recepção passa um documento ali numa leitora e já entrou no sistema, acabou, não precisa ninguém digitar mais nada. São algumas das profissões que já acabaram, e tem muito mais. Então, esses profissionais menos qualificados são os primeiros que perdem o emprego, e quando a economia começa a prosperar, são os últimos que voltam. Isso quando voltam, tá? E é disso que eu falo nesse capítulo. Eu quero que você preste muita atenção e veja com muito carinho, tá? Esse capítulo. Capítulo 11, eu falo sobre matriz SWOT versus planejamento de carreira. Um excelente roteiro para o profissional corrigir os erros, os rumos da sua carreira. O que é matriz SWOT? Matriz SWOT é uma expressão que vem lá do inglês. Matriz SWOT é uma expressão que vem do inglês, tá? Quando a gente fala de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. É uma matéria que é muito comum no curso de administração, e é quando a gente fala para as empresas, tá? Essa sigla é uma sigla em inglês. E no livro você vai ver o significado da sigla em inglês e o significado em português, que eu posso falar para você aqui, que eu falo de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas, quando você olha para dentro de você, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Oportunidades e ameaças é quando você olha para fora. Oportunidades são aquelas que você enxerga que você pode se dar bem. Ameaças são aqueles obstáculos que você enxerga que podem atrapalhar você crescer na sua carreira profissional. Então eu quero que você leia esse capítulo aqui com muito cuidado, para que assim você aprenda a planejar sua carreira, gravando na sua mente a matriz SWOT para você aplicar para a sua carreira. Esse é o capítulo 11. O capítulo 12. Eu falo sobre como abrir
minha própria empresa. É o momento? Os cenários foram analisados? A matriz SWOT, olha ela aqui de novo, confirma que essa é uma boa ideia? Você está preparado para correr riscos? Esse capítulo, como você observou, ele é específico para quem está pensando em abrir o seu próprio negócio, em ter a sua própria empresa. Então eu quero que você leia esse capítulo com muita atenção, porque de novo você vai usar a matriz SWOT, que ela na verdade ela é feita para análise das empresas. Eu que no capítulo anterior fiz uma adaptação da matriz SWOT para o profissional se avaliar internamente e avaliar o cenário externo. E quando eu falo em avaliar cenário é justamente isso, cenários externos. Você vai abrir uma empresa, vamos falar aqui, data de hoje, 23 de junho de 2024. Quais são os cenários para você abrir uma empresa hoje? Que tipo de empresa você quer abrir? Você já estudou o mercado no qual você quer atuar? Você já estudou os preços praticados nesse segmento que você quer atuar? Você já estudou sobre os seus concorrentes? Eu falo sobre todas essas coisas nesse capítulo. Eu quero que você leia com toda atenção para que você possa pegar todas as informações pertinentes para que você venha ter sucesso na sua empreitada de abrir a sua própria empresa. Eu tenho o capítulo 13, que é o capítulo que eu falo sobre o plano B. Qual é o seu plano B? Você tem um plano B? Já pensou no seu futuro? É nesse capítulo que eu falo sobre a questão de você analisar a sua profissão, se a sua profissão tem futuro, se não tem, se a sua profissão é instável ou se não é. É nesse capítulo que eu falo sobre você planejar sua aposentadoria. De repente você está me vendo, eu sou muito novo para pensar em aposentadoria. É, mas a idade chega para todo mundo. Chega mais rápido do que você pensa, tá? Ainda ontem eu estava em 1985, eu me aposentei. Passa rápido. Quando você menos vê, quando você se dá conta, já chegou o tempo de você se aposentar. Já chegou o tempo de você se recolocar, você mudar de área. Porque a aposentadoria, ela vai dar um leque para você. Se você tiver saúde, a empresa estiver em condições de manter você, você pode continuar trabalhando e recebendo sua aposentadoria, você pode estruturar uma mudança, uma transição, enfim. Eu tenho muitas informações muito legais para você aprender com esse capítulo, tá? Sobre essa questão do plano B. Foi esse capítulo eu me inspirei muito, como eu falei em vídeos anteriores, sobre testemunhos que eu vi de atores, atrizes, cantores, jogadores de futebol que não cuidaram, não pensaram num plano B, não planejaram o seu futuro e viveram a míngua e morreram a míngua na miséria, na pobreza. Mas não só essas pessoas, mas eu vi no meu dia a dia, no meu local de trabalho, eu já atendi pessoas que iam lá com a carta de concessão do INSS, aquele benefício, né, o BPC, que é o LOAS, as pessoas vivendo do LOAS porque não se planejaram ao longo da vida. E o LOAS, tem muito deputado e senador que é doido para acabar com ele, tá? Na reforma da Previdência em 2019, ele ia pro rolo, ia ser extinto. A reforma original ia extinguir esse benefício, o BPC, o LOAS. Só que alguns deputados e senadores progressistas que pensaram nos trabalhadores, pensaram nas pessoas, barraram essa mudança, tá? Mas isso não quer dizer que esse benefício vai durar para sempre, não. Então você não pode viver sua vida contando com ele, não vou esquentar minha cabeça não, que quando eu tiver 65 anos eu recebo LOAS. Ninguém garante que você vai chegar aos 65
E ninguém garante que até lá você vai ter o luxo para receber, tá? É sobre isso que eu falo, sobre essas coisas que eu falo nesse capítulo. E o último capítulo, que nada mais é do que a conclusão, eu faço um apanhado de todos os capítulos que nós vemos aqui no livro. Então quero te convidar a adquiri-lo, tá? Cuide bem da sua carreira profissional. Cuide bem. Cuide bem, porque ela vai fazer diferença. Não somente no seu presente, mas no seu futuro. Aí você está aí pensando aí. Você está me vendo, você é cristão. Mas o que eu tenho a ver com carreira profissional? Se eu sou cristão, Deus abre as portas. Mas a própria Bíblia diz também que nós temos que fazer a nossa parte. Eu sei que Deus abre as portas. Com certeza Deus abre. Eu já entrei em empresas que eu nunca conseguiria entrar. A última empresa que eu trabalhei antes da Caixa Econômica, eu nunca imaginei que eu ia entrar lá, porque tinha que ter algum conhecido lá dentro que levava o seu currículo para você entrar. Eu simplesmente mandei o currículo pelo correio, me chamaram e eu fui admitido. Então, eu sei que Deus abre a porta. Esse é um exemplo. Tem outros exemplos na minha vida profissional. Tem outros exemplos. Assim como muitos de vocês também têm testemunhos para dar com relação a portas que Deus abre. Eu sei que Deus abre. Só que nós temos que fazer a nossa parte para que Deus abra as portas. Deus não vai botar uma pessoa sem estudo no cargo de diretoria. Deus não vai segurar o emprego de uma pessoa que não se prepara e a economia entrou em crise. Não tem jeito. Essa pessoa vai ter que passar pelo vento, porque não se preparou. Porque não se preparou para poder passar pelo vento. Não se preparou para melhorar a carreira. Até, meu irmão, minha irmã, vou direcionar para você que está pensando em, de repente, se dedicar mais à obra do Senhor. Até para isso você tem que planejar sua carreira. Até para isso você precisa adquirir esse livro, para você adquirir as informações que você precisa. Porque, por exemplo, quando eu falo de você abrir seu próprio negócio, você aprendendo como você faz, você pode, de repente, abrir uma empresa que você tenha um tempo legal para você trabalhar, ganhar o seu dinheiro, sem ser pesado para os irmãos, que a Bíblia diz que você não pode ser pesado para os irmãos. A Bíblia diz que você, que é homem casado, você tem que ser o provedor da casa, você não pode jogar nas costas dos outros, a responsabilidade que é sua, e você fazer a obra de Deus. Então esse livro aqui vai dar a você essas informações, tá? Não só o capítulo da questão da empresa, mas outros capítulos também. Caramba, se você se prepara para você ter uma profissão, que você tenha uma escala de trabalho mais acessível, mais tranquila, quanto mais estudo você tem, mais chances você tem de escolher onde você quer trabalhar. Quanto menos estudo você tem, menos preparo você tem que trabalhar onde aparecer e dar glória a Deus que apareceu. Ficou claro? Enfim, só até aqui foi o que o Senhor ministrou no meu coração para eu trazer para você sobre o meu livro. Cuide bem da sua carreira profissional. Que Deus abençoe grandemente aí a sua vida profissional nesse momento, e que você, desejo toda sorte de bênçãos para você que está desempregado, que você distribua seus currículos, que você compre esse livro, tá? Ele está na Uiclap, você encontra ele a R$40, R$39 nos quebrados. Em torno de R$40 você adquire esse livro. Se nós nos encontrarmos por aí em alguma igreja, eu vou ter o livro comigo, você vai adquirir por um preço menor. Eu posso fazer para você por um preço melhor, menor, mais baixo, com certeza, tá? E eu desejo toda sorte de bênçãos para você que já está trabalhando, que você progrida, mas acima de tudo você aprenda que depende de você, tá? Seu progresso profissional depende de você. Não joga nas costas de Deus aquilo que não é para Deus fazer. Coloque nas mãos de Deus apenas aquilo que só Ele pode fazer. Quem faz um bom currículo é você. Quem vigia com as redes sociais é você. Quem cuida da apresentação pessoal, do marketing pessoal, quem não é mentiroso em dinâmica de grupo, quem se prepara, quem estuda, quem faz a sua parte é você. E deixa que Deus faz a parte dele.
Muito obrigado que você ficou até aqui, você teve paciência para me ouvir, e o link da venda do livro está aí nos comentários. Se nós nos encontrarmos em alguma igreja, eu tendo os livros ali comigo, você vai poder adquiri-lo com um preço melhor, com um preço menor. Tudo é negociado, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.